Bom dia, pessoal! Nós vamos começar mais uma aula, de gramática. Eu vou reforçar para vocês aquele conhecimento acerca dos pronomes relativos, né? A gente vai trabalhar hoje, o foco é com o pronome relativo. Mas quem esqueceu a função do pronome e os outros tipos de pronome, eu sugiro que volte, a aula para saber qual é a função do pronome, para relembrar, a função do pronome, para relembrar os outros tipos de pronome, porque hoje a gente vai ficar apenas com o pronome relativo, tá certo? Pronome, só recapitulando, pronome é aquela palavrinha, que substitui ou que acompanha o nome. Ele pode ser pessoal, pode ser de tratamento, pode ser possessivo, pode ser indefinido, pode ser interrogativo, mas hoje a gente vai ver o pronome relativo de forma sistematizada, Qual é a função do pronome relativo? É fazer referência a algo já dito antes. Você não pode esquecer disso nunca, jamais. A função do pronome relativo é, além de substituir, toda a função do pronome é substituir. Essa é a função primordial do pronome. E o pronome relativo, ele faz ainda uma referência a algo já dito antes. Então, olha, não pode sair da cabeça do aluno, da nossa cabeça. A função do pronome é fazer uma referência a algo que você já disse antes. Por exemplo, acabei de ler o livro. Acabei de ler o livro. O livro que peguei da biblioteca. O livro da biblioteca. Acabei de ler o livro é da biblioteca. Pronto, esta é a frase. A gente observa aí nessa construção, essa construção assim bem básica. Acabei de ler o livro é da biblioteca. A gente acaba de observar uma repetição desnecessária de livro, do substantivo livro. E essa repetição, ela pode ser consertada, pode ser evitada, se eu utilizar um pronome relativo. Eu posso dizer a mesma coisa da seguinte forma, vai ficar padrão e não faço a repetição. Acabei de ler o livro que peguei emprestado da biblioteca. Ok? Então, acabei de ler o livro é da biblioteca, acabei de ler o livro da biblioteca. O que é da biblioteca, que peguei emprestado da biblioteca. Observaram aí a presença do que, O pronome relativo que. Qual foi a função desse pronome aí no contexto que acabei de citar? Ele evitou repetição e ele fez uma menção a algo já dito antes. Ele faz uma referência a algo que já foi dito antes. Que algo é esse? O substantivo livro. Então, esta é a função do pronome relativo. Mas não basta apenas saber que a função do pronome relativo é fazer uma referência. A gente tem que saber os tipos de pronomes e a gente tem que saber como usar esses pronomes. Porque, infelizmente, o uso dos pronomes relativos são aleatórios, mas existe uma regra de uso para eles. E na norma padrão escrita da língua, a norma escrita da língua, exige a norma padrão, então é imprescindível o estudo do pronome relativo para você escrever melhor, para você evitar repetição. Os pronomes servem para isso, para evitar repetição, para você redigir melhor. Você já faz primeiro ano, então é imprescindível que você aprenda a manusear. Observem aqui mais o pronome relativo na prática. Você vai ler o livro está na biblioteca. O livro está na biblioteca. Vejam a repetição do menino, Você vai ler o livro está na biblioteca. Não, eu estou lendo o livro. Você me deu o livro. Veja quanta repetição, Então, eu vou ler o livro está na biblioteca. Essas repetições, elas podem ser evitadas, Essa repetição do termo livro pode ser evitada e deve ser evitada, principalmente quando é um aluno que está no nível de vocês. Já se espera não mais essa construção. É como uma construção de uma criança, uma criança que está sendo ainda
Está ainda nas primeiras séries, né, nas séries iniciais, ela vai falar sobre a mãe, então ela diz a mãe, minha mãe é linda, minha mãe é bonita, minha mãe cozinha bem, minha mãe é interessante, minha mãe é boa, e tudo é minha mãe, minha mãe. Se a gente for ver, um texto de 10 linhas tem também 10 vezes a palavra mãe, né, ou mais, né? Então isso é interessante que a gente evite essas repetições. Pronome relativo é aquele que substitui um nome já mencionado, o antecedente, com o qual se relaciona. Observe, ganhei um celular de meu pai. O celular está com defeito. Veja a repetição de celular. Isso pode ser evitado. De que forma? Ganhei um celular que está com defeito. Tá certo? Então, essa repetição ela pode ser evitada através da presença do pronome relativo, que. Aliás, esse que aqui é uma casquinha de banana, minha gente. Ele tem várias funções. Nós estamos aprendendo hoje uma função dessa palavrinha, né? Que é como pronome relativo. Mas ele só vai ser pronome relativo, relembrando, se fizer menção a algo que já foi dito antes. Aí vai ser pronome relativo. Pronome relativo também introduz uma oração subordinada adjetiva, que pode ser restritiva ou explicativa, mas vocês vão ver isso em uma outra aula, tá certo? Mais um reforço acerca do pronome relativo. São aqueles que retomam um substantivo ou um pronome anterior a ele, substituindo-o no início da oração seguinte. Por exemplo, o jogo será no domingo. Veja a repetição novamente, ó. O jogo decidirá o campeonato. Reunindo as duas orações, é bem explicativo isso aqui, né? A gente vai ter um período composto e vai ficar da seguinte forma. O jogo que decidirá o campeonato será no domingo. A gente observa aí que já houve a presença do pronome relativo e, consequentemente, a ausência da repetição jogo. Porque o jogo que será no domingo é o que vai decidir, né, o campeonato. É isso que ele quis dizer. Então, não há necessidade de repetir. Isso é uma construção de séries iniciais. Uma série como a de vocês tem que haver não pode haver mais essa repetição. Outra aplicabilidade, né, na tirinha, né, como eu sempre faço, eu gosto muito de trabalhar com tira, porque a gente vê a aplicabilidade do conteúdo. Aquele anúncio de ração que eu participei. Observem a presença do pronome relativo. Aqui, ó. Aquele anúncio de ração que eu participei, ó, pronome relativo. Por quê? Faz referência a algo já dito antes. A quem? Faz referência a quem? Ao anúncio de ração que ele participou. A ração era tão ruim que puseram outra coisa para eu comer. Adivinha o quê? Agora o que aqui não é mais pronome relativo, né? Aí esse o que agora virou pronome interrogativo, né? Eles me pegaram, né? Eles me pagaram. Adivinha o que? Desculpem, eles me pagaram. Uso dos pronomes relativos. Olha, são esses os pronomes relativos. O que, o quem, o onde, o qual, o quanto, o cujo, tanto singular quanto plural. E tem alguns aqui que são invariáveis, como é o caso do que e do quem. São invariáveis, eles não têm plural, vai ser assim em qualquer contexto, né? E isso é o que a gente entende por variável. E invariável também o onde, né? Agora, o qual, quanto, né? Eles são variáveis, porque eles têm singular e tem plural, tem masculino e tem feminino, não é isso? Vai concordar com o antecedente. E o cujo. Então, esses pronomes que, quem, onde, qual, quanto, cujo, coloca na cabeça. Eles podem funcionar como pronome relativo, desde que eles façam menção a algo já dito anteriormente. Não pode esquecer dessa função do pronome relativo. Pronome relativo é aquele que faz menção a algo dito anteriormente. Agora, o que? Esse pronome relativo que, ele é o clássico, ele é o mais usado, ele é usado inclusive em todos os contextos ali de forma assim. Mas a gente vai observar que ele, por ser clássico, né, ele é usado tanto para as coisas como para as pessoas, né? Por isso que ele é clássico. Não sei mais o que é certo, não sei mais o que é certo. Vejam que ele é usado tanto para coisas quanto para pessoas, né? A roupa que estou usando, o homem que estou conversando, veja, refere-se tanto à pessoa quanto a objeto, né?
Ele é clássico, mas existem outros pronomes relativos também que nós devemos também manusear e manusear bem, né? O quem, olha, enquanto o que ele se refere a coisas e a pessoas, o quem refere-se somente à pessoa. Somente a pessoa. E quase sempre, né, não é uma regra, mas é quase sempre vem precedido de preposição. Este é o candidato de quem você falou. Este é o candidato que você falou ou de quem você falou. Você pode colocar aí o que? Pode. Pode também, porque ele não serve tanto para a pessoa quanto para o objeto. Candidato é uma pessoa, posso usar o que? Mas veja, eu tenho outra possibilidade de pronome relativo. Posso usar o quem, porque o quem refere-se obrigatoriamente a uma pessoa. Então, este é o candidato de quem você falou, que geralmente esse quem vem antecedido de preposição. O onde é mamão com açúcar, refere-se a um lugar e pode ser utilizado também com preposição. A casa onde moramos é bonita, né? Esse onde aqui, ó, onde também pode assumir, dependendo do contexto, outra função. Ele pode ser um pronome interrogativo, por exemplo. Onde você mora? Onde agora não é mais pronome relativo, é pronome interrogativo. Eu fiz uma pergunta, está numa frase interrogativa. Agora, o onde, quando faz menção a algo dito antes, ele deixa de ser pronome interrogativo e passa a ser pronome relativo. A casa onde moramos é bonita. Ok? Então, é interessante, é imprescindível saber o que é esse pronome relativo, saber manusear para escrever melhor, né? Existe, inclusive, uma competência, a primeira competência que é exigida na redação de Enem é você manusear bem os recursos, a norma padrão da língua. Utilizar bem o pronome relativo. Se ele estiver mal utilizado, você deve e vai perder ponto de corte. O pronome qual também, sempre precedido por um artigo. Usa-se depois de preposição com duas ou mais sílabas, né? Ele pode se substituir. Ele pode substituir esse que, ele pode substituir esse quem, ele pode substituir esse onde. Vai depender, né? Aquela é a empresa para a qual ou para o qual trabalho. Aquela é a empresa para o qual trabalho. Para o qual trabalho. Tá certo? Observem que ele fica entre, né? Vem precedido de um artigo, olha aí o O, né? Usa-se depois de preposição para, certo? A preposição aqui para, cadê o cursor? Para. E com duas ou mais sílabas, certo? Duas ou mais sílabas. Nós vamos ver outras aplicações também desses pronomes. Quanto. Quanto vem depois de um pronome indefinido, né? Que pode ser tudo, tanto ou todos, né? Quem esqueceu o que é pronome indefinido, volta lá a videoaula de pronome que eu explico o que é pronome indefinido, ok? Então, leve tanto quanto conseguir carregar, ou leve tudo quanto você puder. Vejam que quem antecede o pronome relativo quanto é um pronome indefinido tanto, tudo, todos, tá certo? Volta lá a aula para entender o que é pronome indefinido, caso você tenha esquecido. O cujo, muita atenção com esse cujo, que ou ele nunca é usado, ou ele é usado de forma erradíssima, né? Liga dois substantivos e dá uma ideia de posse. Ele só pode ser usado para ligar dois substantivos em que um indique ideia de posse, tá certo? Em relação ao outro. Concorda em gênero, número com o que possui. E não pode ser, depois desse pronome cujo, não pode vir nenhum artigo. Isso é regra. Então, ou ele não é usado, ou ele é usado de forma errada, né? Então, aqui a gente aprende como é que usa. Este é o pintor, cujo quadro é mais apreciado. Olha, o cujo aqui entrou entre dois substantivos, pintor e quadro. O pintor é o dono do quadro, então vejam que tudo está dentro de uma regra, né? Liga dois substantivos que dá a ideia de posse. Então, essa é a função, é a aplicação do pronome relativo cujo.
Mandamento para o uso do pronome relativo cujo, né? De acordo com Adriana Figueiredo, né? Primeiro, entre dois substantivos. Segundo, quando indicar a ideia de posse. Terceiro, concorda sempre com o substantivo seguinte, por isso não pode ser precedido de artigo cujo u ou cuja. Não tem cujo u, cuja a, cujo us, cuja as, não existe. Não existe artigo nem singular nem plural após esse pronome relativo. Olha aí, é incorreto dizer cuja a, cujo u. O correto é dizer apenas cujo, cuja, certo? Ou cujos, ou cujas. Nada de artigo depois. Observem, saiu nova edição da revista Cultura Catarina, cuja a tiragem, olha aí o erro, cuja a tiragem é de 1000 exemplares, né? É um erro. Correto, norma padrão é: saiu nova edição da revista Cultura Catarina, desculpem, cuja tiragem é de 1000 exemplares. Tem um amigo que o pai dele é general. Tem um amigo cujo pai é general. Olhem aqui, olha, isso aqui é bem interessante, esse último exemplo. Porque embora o que seja clássico e sirva para usar, né, e seja usado tanto para coisas quanto para pessoas, esse que aqui não fica bem. Porque não é padrão. Por quê? Porque aqui, olha, tem um amigo que o pai dele é general. Aqui são dois substantivos, amigo e pai, e que há uma relação de posse aqui, tá certo? O pai, o amigo, o pai é pai de quem? Pai do amigo dele, pai do amigo dele. É um indicador de posse, é um substantivo que indica posse. Então, o pronome relativo que deve ser colocado aqui, de acordo com a norma padrão da língua, nós estamos falando de norma padrão. Nós não estamos falando do dia a dia. O dia a dia sai de qualquer jeito, né? Sai de qualquer jeito, infelizmente, né? Sai tantas aberrações. Mas na norma padrão, a gente tem que se policiar. Tem um amigo cujo pai é general. Outras aplicações. Sofrem as mães cujos filhos vão à guerra, né? Os filhos, né? Olha, esse cujo, né? Qual é a aplicação? Lembrando, entre dois substantivos, e um é posse do outro. Um indica posse em relação ao outro. A mãe dos filhos, né? Sofrem as mães cujos filhos vão à guerra. Que equivale a sofrem as mães, os filhos das mães vão à guerra. Os filhos das mães vão à guerra, ok? Vejam que é posse aí, posse e dois substantivos. Dias depois, conheceu Orfeu, cujo irmão havia sido seu companheiro de batalha. Olha, Orfeu, irmão, dois substantivos, certo? Olha, irmão, vou voltar de novo, né? Vou voltar àquela regrinha que a gente viu aqui, ó. Concorda com o gênero e número, com o que possui, para você sempre relembrar disso. Dias depois conheceu Orfeu, cujo irmão, né? Irmão de quem? De Orfeu. Então vai aplicar o pronome cujo. Havia sido seu companheiro de batalhas. Dias depois equivale a dias depois conheceu Orfeu. O irmão de Orfeu havia sido seu companheiro de batalhas. Observem que essas duas construções equivalem a, né? Elas indicam repetições de mães, aqui de repetição de Orfeu, e para evitar essa repetição você usa o pronome relativo. O pronome relativo ele serve para evitar repetição de um substantivo, né? Repetição de um substantivo, repetições, ele serve para evitar essa repetição. Serve para indicar uma referência a algo dito antes. Mas o uso não pode ser aleatório. Não existe apenas o que para ser usado, que é usado para pessoas, para objetos, né? Existe o cujo, existe o quem, né? Que é usado só para pessoas, existe o qual, que equivale, tem a mesma função do que, né? Ele tem a mesma função do que, existe o onde, que a gente também pode usar, a gente deve usar. Emprego dos pronomes relativos. Vamos ver mais exemplos. A coleção que comprei está bem atualizada. Olha, a coleção que comprei está bem atualizada. A gente poderia fazer no dia a dia a coleção
A coleção está atualizada. Comprei uma coleção. Aí comprei uma coleção. A coleção está atualizada. É uma repetição sem necessidade. Então, comprei a coleção. A coleção que comprei está bem atualizada. Adorei o livro de Cecília Meirelles, o qual, olha, que ele vem sempre antecedido de um artigo, né? A gente tem que lembrar que qual, né, vem sempre antecedido de artigo. Agora, cuidado que esse artigo ele tem que concordar com o seu referente, né? Adorei o livro, o qual, né? Olha, o qual, porque refere-se a livro que é masculino, né? Comprei na última Bienal. Vou reler. Adorei o livro de Cecília Meirelles, o qual comprei na última Bienal, né? Adorei o livro de Cecília. Comprei o livro de Cecília na última Bienal. Essa é a construção frasal. Mas para evitar essa repetição de livro, usa-se o pronome relativo. Aí na primeira ocasião usou o que, é clássico, né? O que ele é muito usado, refere-se à pessoa, refere-se a objeto. Estou sempre batendo na mesma tecla para ficar no juízo da gente. Mas o qual refere-se a coisas também. Então você no lugar do que também você pode colocar o qual, né? Deve colocar, nós devemos colocar. O médico a quem, olha, bem empregado a quem. Esse quem aqui refere-se sempre à pessoa, somente à pessoa, né? O médico a quem você se refere trabalha aqui. O médico que você se refere, o médico referido. O médico trabalha aqui. Esta é a construção. Mas evita essa repetição. O médico a quem você se refere trabalha aqui. A praia onde ficamos é mais tranquila. A praia onde ficamos é mais tranquila, né? A praia é mais tranquila. A praia que ficamos é mais tranquila. A praia onde ficamos é mais tranquila, não é melhor? Né? Assim usa o pronome relativo direitinho. O escritor cuja obra foi premiada é canadense. O escritor e obra, estou entre dois substantivos. Um indica posse em relação ao outro. O escritor da obra. Ok? Então, eu vou utilizar o pronome relativo cujo. Cujo só quando indica posse. Mais um reforço, os pronomes relativos variáveis masculinos. O qual, as quais, cujo, cujas, quanto, quantas. Os femininos, né? A qual, as quais. O cuja, as cujas, quanto, quantas, né? Aqui na primeira coluna, os masculinos, na do meio, o feminino. E na terceira coluna, nós temos os invariáveis, aqueles que não têm plural. A escrita deles é sempre assim, em qualquer contexto, singular ou plural. Que, quem e onde. Mais uma aplicação. As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. As pessoas esperam que. As pessoas esperam que. Olha aí o pronome relativo bem empregado. Inclusive, as pessoas esperam, isso aí é um introdutor, né? O introdutor de uma... As pessoas esperam, nós temos na verdade, gente, dois pronomes aí, né? Dois pronomes, muito bom essa tira, porque aí a gente já adianta um conteúdo para vocês podem ver depois. As pessoas esperam que, esse primeiro que aí é uma conjunção integrante. Ele só integra, ele só faz parte, só introduz uma oração subordinada, né? Nesse caso é uma oração subordinada objetiva, né? Esperam o quê? O ano, né? O ano que. Aí agora esse que refere-se a ano. Refere-se a ano. Então, esse que aqui é um pronome relativo. A primeira ocorrência é uma conjunção integrante. A segunda ocorrência é um pronome relativo. Está começando, seja bem melhor que o anterior. Vejam, nós temos a presença de 3 Qs, né? 3 Q aqui, ó. Na primeira ocorrência, conjunção integrante. Na segunda ocorrência, pronome relativo, porque faz menção a ano. As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior, pronome relativo. Aposto que
Aposto que, conjunção integrante, o ano que está começando, espera que as pessoas sejam, vou reler. Aposto que o ano que está começando, espera que as pessoas é que sejam melhores. As pessoas é que sejam melhores. Aposto que, conjunção integrante, o ano que, pronome relativo, que faz referência, nosso foco é pronome relativo, tá certo? A gente não pode esquecer disso. Está começando, espera que, outra conjunção integrante, função de conjunção integrante, as pessoas é que, pronome relativo sejam melhores. Pessoal, esse pronome aí, essa palavrinha aqui, ela tem várias funções. O que eu quero que vocês compreendam hoje é a função do pronome relativo. É o que como pronome relativo. E outros pronomes relativos, como a gente já viu anteriormente. O qual, o onde, o cujo, o quem. Como usar. Tá certo? Agora, outras funções da palavrinha que, você pode ver em outras aulas, inclusive no meu canal que eu gravei, tá certo? A função da palavrinha que. Hoje você viu o que como pronome relativo. E outros tipos de pronomes relativos. Vejam outro pronome relativo aqui. Adão, nunca vou te entender. Você tem uma vida boa, uma mulher que te ama e estabilidade. Olha, Adão, nunca vou te entender. Você tem uma vida boa, uma mulher que te ama. Olha aí o que, a presença do que, o sou aqui, ó. A presença do que aqui como pronome relativo é uma mulher que te ama, tá certo? O que aqui como um pronome relativo. Inclusive introduzindo uma adjetiva restritiva, não é qualquer mulher, né? A mulher que te ama está do teu lado, né? E ainda tem estabilidade. O que, reforçando, ele faz referência à mulher, então ele é pronome relativo, tá certo? Além de ser um pronome relativo, ele ainda introduziu uma oração adjetiva restritiva, que vocês vão ver em outras aulas. Mas vive estragando tudo, se metendo em encrencas, rompendo relações e voltando arrependido. Veja no manual do amor. Não foi você quem o criou? Olha aqui o pronome relativo. Quem, ó? Não foi você quem o criou? Não foi você quem criou o manual do amor, né? Adão foi o primeiro, né? Então, olha, quem, pronome relativo, refere-se a quem? A você. E quem é você? É Adão. Pronome relativo quem? E aqui também no primeiro quadrinho, pronome relativo quem? Certo? Crianças cujos pais têm o hábito de leitura tornam-se bons leitores. Crianças e pais. Olha, os pais das crianças, né? Olha, indicação de posse, ok? Entre dois substantivos, regra básica, então usa o pronome relativo cujos. Lembrando que aqui não cabe artigo, ok? Mesmo aqui estando no plural. Gostaria de viver em um país onde os professores fossem mais valorizados. Eu também. Gostaria de viver em um país onde os professores fossem mais valorizados. Olha aqui o pronome relativo onde, referindo-se a país. Se ele faz uma referência, então ele é pronome relativo, né? E para finalizar, acredite, sim, finaliza, pelo qual, do qual, o qual ou cujo. Vejam a aplicação em um único diálogo com todos esses pronomes. Vejam que riqueza aí, ó, no discurso. Falei com João, o qual, olha, refere-se à pessoa, né, também, ok? Porque ele faz a mesma função do que. Fez elogios a você. Já não usou mais só o que, né? É o qual. Falei com João, o qual fez elogios a você. O que fez elogios a você estaria errado? Não. Porque o que não é clássico, ele refere-se à pessoa e ao objeto. Mas para não usar só o que, veja a riqueza aí do vocabulário, né? Que isso aumenta o nosso vocabulário. Falei com João, estou sempre falando o João, como se estivesse em Alagoas, né? Porque o alagoano, ele fala sempre assim, Amácio João, né? Falei com João, o qual fez elogios a você. Ela agora.
Ele é aquele colega do qual lhe falei, cujo nome está na lista, olha, indicação de posse, pela qual peguei o contato que lhe passei. Pronto. Então, finalizamos aqui a aula de pronome relativo, espero ter ficado claro, se não, você volta aí a videoaula, né? Mas só para a gente sintetizar, né, em poucas palavras, o pronome relativo é aquele que faz referência a algo que você já disse antes. Só vai ser pronome relativo se cumprir com essa função. O pronome relativo vai ser o que, vai ser qual, né? Vai ser quem, vai ser cujo, vai ser onde, vai ser quanto, tá certo? Mas o uso não pode ser aleatório. O que é o clássico, né? Ele é usado para pessoas e para objetos. No entanto, existem outros que podem fazer essa substituição para a gente não abusar só do que, né? E para não ficar repetitivo, né? Não abusa só do que e também não deixa o teu texto repetitivo, a tua produção repetitiva, né? Isso leva ponto de corte nas construções lá fora, inclusive dentro também, né? E independente do ponto de corte, a gente não estuda apenas para passar em Enem, a gente estuda para a vida, né? A gente estuda para melhorar, a gente estuda para ampliar o nosso conhecimento, né? Então, o que é clássico, mas você pode no lugar do que colocar o qual. No lugar do que você pode, se for se referir a uma pessoa, você pode colocar o qual, ou quem, que é prioritariamente, né, para pessoas, cujo quando indicar posse, né, o livro de cujo autor você fala, já li. O livro de cujo autor você fala, já li. Olha aí, uma construção em que você aplica o cujo, porque indica uma posse, tá certo? O onde para referir-se a lugar, então, o pronome relativo cumpre essa função. Referência a algo dito antes, pode ser que, qual, onde, cujo, quem. Não pode ser um uso aleatório e espero ter ficado claro para vocês, tá certo? Fiquem bem e até a próxima aula.